Você já se sentiu sozinha, mesmo cuidando de quem você mais ama? Já sentiu que o mundo seguiu enquanto você ficou para trás, cuidando, esperando, sustentando tudo em silêncio? Hoje eu quero te falar sobre uma solidão que quase ninguém fala. É a solidão da maternidade. Oi, aqui é a Isa e hoje eu vou compartilhar com vocês como esse sentimento de solidão passou por aqui na semana passada. Então já se inscreve de uma vez aí no canal, porque aqui a gente fala de maternidade sem romantizar, mas também te ajudando a encontrar propósito, encontrar sentido na sua maternidade. Então já se inscreve, deixa seu like e vamos continuar o vídeo. No mês de dezembro, todo mundo sabe que é um mês de muitas festas e confraternizações. E para quem não sabe, eu larguei o meu trabalho para poder me dedicar a tempo integral às minhas filhas, desde que a Maria Clara nasceu. Ela tem 1 ano e 4 meses atualmente. Então hoje, basicamente, eu tenho o trabalho mais importante do mundo, que é de ser mãe. É o lugar que eu nunca vou ser substituída, independente do que acontecer. Mesmo sendo um trabalho extremamente importante, a gente acaba tendo que abrir mão de certas coisas. E isso gera na gente, algumas vezes, em alguns momentos, certas frustrações, uma sensação de solidão mesmo estando rodeada das crianças, mas é uma vida nova, né? Uma vida diferente da que a gente estava acostumado a viver. E o que eu vivenciei na semana passada? Semana passada foi a confraternização do meu marido na empresa, essas confraternizações de final de ano, e não podia levar ninguém da família, então ele foi sozinho. Esse mesmo dia, minha mãe também tinha uma confraternização na igreja. Aí ela levou a Maria Luísa, que é a minha filha mais velha, né, de 5 anos. Eu fiquei em casa sozinha com a Maria Clara. Ficamos só nós duas. E era uma sexta-feira, então assim, imagina aquele sentimento, sabe, que acabou batendo aquela bad, aquele sentimento de solidão, de tipo assim, o que a gente vai fazer, né? Como que eu vou fazer pra sair com a bebê? Que a gente tem de entretenimento? O que eu vou fazer com a bebê? Vou fazer uma porção pra gente? Então, assim, foi bem diferente do que a gente está habituado, com a casa, com a família completa, né? A gente gosta muito de fazer um churrasco, uma porção, uns petiscos. E realmente eu fiquei sem saber o que fazer. Daí bateu aquele vazio, aquele sentimento, uma tristeza mesmo, vazio, e esperando eles chegarem, né? Enquanto isso, eu e a Maria Clara, a gente brincou, distraiu um pouco, mas acaba que os outros membros da casa sempre fazem falta também. Mas essa solidão que bateu não é aquela solidão de abandono, ela é uma solidão silenciosa. Foi aquela sensação de que a sua vida ficou menor. Mas na verdade é tudo pelo contrário, né? Porque a minha vida ficou ainda maior desde a chegada das minhas filhas. E acaba que esse tempo que a gente fica sozinha, tem muito tempo para refletir, fica pensando no passado. Isso nem sempre é bom. Mas eu fiquei pensando no que eu já não estou trabalhando mais, aí acaba lembrando do antigo emprego nesse período de final de ano. Bom, no meu antigo trabalho eu recebi aquele kit natalino, né? Que eram algumas carnes. A gente também ficava numa expectativa de receber uma certa bonificação. Então, assim, é um período muito gostoso, né, para poder se reunir com outras pessoas e poder curtir essas expectativas, né, do CLT. Então, no momento que eu vivo, já não recebo mais aquele reconhecimento externo, né, de quando a gente trabalha fora. Quando as pessoas perguntam, o que você faz da vida? Você vai num médico, numa consulta, eles geralmente perguntam a profissão, né? Aí eu fico sem saber, né, se eu falo administradora por formação, experiência como analista financeira, ou se eu respondo como mãe, do lar. Vem um turbilhão de coisas na mente e a gente não sabe responder muito bem. Porque o momento atual, vamos dizer assim, sou do lar, cuido do lar, das minhas filhas, mas isso é uma profissão? Isso é reconhecido como uma profissão? É difícil, né, de responder essa pergunta. Nesse período também que a gente abre mão do trabalho para cuidar da casa, da família, a gente também acaba ficando mais dependente financeiramente do marido, não tem jeito. Mesmo eu tendo feito alguns investimentos, alguns ativos, tenho um pouco de renda, mas mesmo assim, ainda sou muito dependente, né, do meu marido. E esse também é outro ponto que começa a vir na nossa mente, porque
como se diz, na outra vida eu tinha mais essa independência financeira. E hoje eu abri mão disso para poder cuidar da minha família, que foi minha prioridade, né? Baseado numa conversa com meu marido. É a nossa prioridade. E o dinheiro do marido, ele é um dinheiro do lar, é um dinheiro da família, não é só para ele. Só que a gente foi criado numa geração tão, assim, de mulher tem que ser independente, que isso acaba pesando na nossa mente, no nosso subconsciente. Por isso que a gente tem que tomar consciência que o casal, o dinheiro é dos dois, o dinheiro é da casa, o dinheiro para as crianças, estamos todos no mesmo barco. E é um trabalho em equipe mesmo, porque eu estando em casa, eu cuido melhor das nossas filhas, né? Elas têm oportunidade de fazer mais esportes, né? Que eu falo, mas eu levo a Malu no balé, por exemplo, é algo que se eu estivesse trabalhando fora, ela não estaria fazendo. Então, assim, é uma oportunidade aí para o desenvolvimento das crianças. A casa roda tudo muito melhor, né? A gente estando em casa, porque trabalhando fora é muito corrido. Então a gente tem que mudar aí essa visão. Só que em alguns momentos a gente sabe que bate esses sentimentos. Mas é bom ter um diálogo com o marido para isso ficar bem acertado e não ficar remoendo essa culpa constantemente, porque ela não é saudável. E viver em paz com isso, porque a gente é muito mais feliz quando a gente consegue cuidar verdadeiramente aí das nossas crianças, porque ser mãe, ser pai, a gente tem que ser de forma intencional, ensinar valores, dar exemplo, criar com propósito, com sentido na vida delas. A gente tem que olhar bem de perto aí as coisas erradas que elas aprendem na rua, já tentar cortar o mal pela raiz. E hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto a criação delas. A Maria Clara também está pequena, consigo amamentar. Então é uma oportunidade muito grande estar em casa e eu tenho que valorizar isso. E eu valorizo isso. E eu sei que muitas mães passam também por essa situação. Espero que vocês também valorizem o momento atual. Não é um momento que a gente vai ter aplausos, não vai ter aquele grande reconhecimento, bonificações, mas esse reconhecimento, essas bonificações, pode ter certeza que vão vir do céu. É um trabalho silencioso, mas Deus está vendo tudo. É uma fase de doação. E quanto mais a gente serve também, isso traz alegria pra gente, para nossos corações. Se você servir reclamando, ai que vida, ai que dureza, você não vai ter esse sentimento de gratidão, de felicidade. Mas se você servir com propósito, entendendo a sua missão, como essa sua presença é importante para os seus filhos, para sua casa, para o seu lar, isso traz grande alegria para o nosso coração. Então tudo é a forma que a gente enxerga. Comece a enxergar a sua vida em família com mais amor, com mais carinho. Entenda como que a família é importante e como as famílias vêm sendo destruídas hoje, justamente por essa falta de tempo, falta de atenção ao lar, o número de divórcios vem crescendo. Então, assim, é um trabalho importante estar em casa. Eu estou citando uma situação, né, que aconteceu comigo, mas eu não quero desmerecer esse trabalho, porque ele é muito significativo para mim, para o meu marido, para minhas filhas e para as minhas próximas gerações. A gente já tem que pensar lá na frente, porque é agora que é a hora de plantar, né? Não tá, já tá pensando lá na frente. Tô sim, porque olhar para frente depois que os estragos estiverem feitos, não adianta, né? É cuidar agora da nossa base, para que lá na frente a gente tenha a família bonita aí que a gente tanto deseja, tanto sonha. A gente também tem aquele sentimento que tá todo mundo progredindo e a gente tá ficando para trás. Mas é outro sentimento que a gente também tem que ignorar, porque ele tá totalmente distorcido, é coisa da nossa mente que a gente cria. Talvez você não ganhe um presente de final de ano, não receba um elogio do seu chefe, não tenha aplausos, segura um ser humano inteiro aí nos seus braços, tem tempo para os seus filhos, para a criação deles, para a educação. Tem coisa mais bonita, mais importante que isso? Não existe. Tem que buscar ter esse prazer, estar com sua família, com seus filhos, que vai ser fácil. Ninguém falou que seria fácil. Mas é justo, né, que muito custe o que muito vale, como diria Santa Teresa d'Ávila. É engraçado, né, que quando a gente trabalha, nosso trabalho tá longe de ser mil maravilhas. É B.O. para todo lado, todo dia tem um problema diferente.
embora eu gostava do meu trabalho, mas estava longe de ser perfeito. Só que quando a gente sai do trabalho, a gente começa a lembrar só das coisas boas. Nossa, saudades daquela época, saudades disso, daquelas amigas, né, daquela rotina. A gente só pensa nas coisas boas, os problemas são simplesmente deletados da cabeça. A gente esquece toda a raiva, toda a pressão, todo o medo, todo o susto, todos os acontecimentos são esquecidos da nossa cabeça. Só fica as coisas boas. Não sei se com vocês é assim. Falando isso, gente, porque eu sei que muitas mulheres passam por essa mesma situação que eu venho passando, que bate essa solidão, esses questionamentos, vale a pena mesmo ficar em casa, não voltar para o mercado de trabalho, faz falta, né, às vezes um dinheirinho ali que a gente recebia. Eu sei que muitas de vocês passam por isso também, por isso eu tô aqui compartilhando meu caso, porque eu acredito que vocês também possam se identificar com essa situação, que isso acontece assim com muitas mulheres nessa fase que a criança está pequena, né, principalmente. É nesse momento que começam os julgamentos nossos mesmos. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu me anulei? Será que eu devia voltar a trabalhar fora? E é aqui que eu quero ser muito honesta com vocês. Vou falar para vocês que nem toda solidão é abandono. Dizer que algumas solidões são estações. Estações são fases, são passageiras. É um período de doação, de abdicar esse tempo. Não significa que você não vai trabalhar nunca mais. Tudo passa, gente. Tudo é passageiro. É questão de ter calma e ver o que é prioridade para você fazer a escolha mais assertiva no momento, mais sábia. Claro que se você estiver passando fome, necessidade, você vai pensar o que é prioridade. Preciso do prato de comida para os meus filhos, para minha família. Mas se não for esse o seu caso, não pense assim, porque eu tenho que comprar o brinquedo tal, roupa de marca para o meu filho, isso que é a prioridade, tem que dar a ele as coisas, dar material, isso não é prioridade. Prioridade é a sua presença. Então não confundam as coisas. Seu filho não precisa ter o do bom e do melhor. O bom e do melhor é você em casa. Porque ele ter o bom e do melhor no material e você não está em casa, você pode ter certeza que isso vai ser muito pior para ele, para a história dele, para o aprendizado, o desenvolvimento. Porque os filhos sentem a nossa falta e a gente, tendo uma maternidade intencional, a gente consegue acompanhar os filhos mais de perto, num dever de casa. Não, igual eu falei, nas coisas erradas que aprende na rua, na escola, pra gente já poder ir podando ali o mal pela raiz mesmo. E os filhos têm muito carinho, muito amor com os pais, né? Principalmente com a mãe em casa, eles sentem falta dessa presença pra conversar, tirar dúvida. Eles não querem a mãe ali à noite só pra brincar, pra conversar um pouquinho. Essa presença da mãe faz muita falta pra eles. Principalmente nessa fase que eles são crianças. Então leva dessa forma, como se você estivesse passando por uma estação que você precisa se dedicar à sua criança, ao seu adolescente. E esse não é tempo de se revoltar. Muito pelo contrário, é o tempo de guardar os tesouros. Agora eu vou falar aqui por mim. Quando eu fui ganhar a minha segunda filha, Maria Clara, me bateu um desespero tão grande, um medo de morrer e deixar minha primeira filha, Maria Luísa. Eu fiquei pensando, gente, pra que eu fui inventar a moda de ter outra filha? Fiquei com medo mesmo de morrer e a Maria Luísa não ter mãe, não ser criada por mim, ser criada pelo pai, pelos avós, porque não é a mesma coisa, gente. Ser criado pela mãe é insubstituível, não tem jeito. E esse desespero me bateu, eu fui pra maternidade chorando, tadinha da Maria Clara, né, na minha barriga e sentindo isso. Mas veio esse sentimento em mim, esse desespero, esse medo de morrer e deixar minhas filhas. E com isso eu fui percebendo que se meu tempo aqui na Terra tivesse contado, poucos dias de vida, qual seria a minha maior preocupação? Seria o cargo que eu ocupava no meu antigo trabalho? Seriam as festas de final de ano que eu perdi? Ou seria o carro que eu não comprei? Essas seriam as menores das minhas preocupações. Na verdade, eu acho que eu seria indiferente a tudo isso, né? Eu conto essa história aí mais detalhadamente em um outro vídeo aqui do YouTube,
O vídeo se chama Como Encontrar Propósito Após a Maternidade. Vou deixar aqui nos cards e assim que você terminar de assistir esse vídeo, você corre lá e assiste também. Se eu tivesse pouco tempo de vida na Terra, eu ia querer me dedicar primordialmente às minhas filhas, é claro, meu marido, minha família, meus amigos mais próximos, porque para mim o resto seria uma perda de tempo. Eu ia preocupar era com eles, preocupar com a minha alma, com a minha salvação e só. O resto, as coisas materiais, para que eu ia preocupar com isso? Quando a gente entende o que é prioridade, fica mais fácil da gente se manter firme na nossa decisão. Nos ajuda a abrir mão do dinheiro, de status, dessa busca por socialização, porque nos faz entender que a gente tem que cuidar do que a gente tem de mais importante, que são os nossos filhos. Porque Deus confiou a nós mães nessa missão. E as crianças, os filhos, eles não precisam só de brinquedos, roupas novas. Vai muito além disso. Eles precisam de presença, de valores, precisam do nosso exemplo. A gente está ali com eles no cotidiano, ajudando a eles. Quando eles errarem, a gente dá as mãos, está próximo dos nossos filhos. Eles também precisam aprender a rezar. E para eles aprenderem tudo isso, é só convivendo com a gente, tendo a nossa presença. Senão eles não vão aprender. Às vezes outra pessoa até ensina, mas o exemplo é você fazendo em casa. Você faz e os seus filhos aprendem. Então depende muito de nós para dar essa direção para os filhos. Mesmo com essa solidão silenciosa, mamães, nós precisamos pedir a Deus oração a todo momento, para Ele nos dar forças, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, para a gente poder escolher o caminho escolhido por nós e por Ele também, é claro. Pode ter certeza que qualquer caminho que você escolher vai ser difícil, não tem caminho fácil. Mas é por isso que a gente precisa sempre colocar Deus no centro, para nos dar direção, para nos ajudar a seguir no caminho, no melhor caminho, no que for melhor para nós e para toda a família. Você também precisa fortalecer sua mente pensando o que é mais importante para mim nessa vida. Qual lugar que eu sou insubstituível? E não se esqueça que as crianças crescem, tudo é uma fase, são estações. A gente precisa sair daquele imediatismo de querer tudo para agora, tudo para ontem, porque isso é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como você ser uma excelente profissional, uma excelente mãe. A gente acaba sempre deixando a desejar em algum ponto, não tem como. E o tempo passa muito rápido. Por isso que a gente tem que entender que existe um momento para cada coisa. O que é a prioridade do momento? E se você tem medo da maternidade, eu te entendo completamente. Tem dias de solidão, tem dias de cansaço, tem dias de silêncio. Mas também tem um tipo de amor que ninguém explica. Eu sei que você pode pensar assim, eu amo meus pais, eu amo meus afilhados, meus sobrinhos, meus irmãos, eu amo de paixão. Mas é um amor totalmente diferente. É um amor realmente inexplicável, um amor de mãe e filho. Chega a ser sobrenatural, não tem como explicar, é um amor que a gente realmente se doa pelos filhos da gente, se sacrifica, se precisar de entrar na frente dos filhos, numa bala perdida, a gente entra sem pensar duas vezes, sem hesitar, é muito forte, não sei nem te explicar de onde que vem, na verdade vem de Deus, né? Não tem como vir de outro lugar. E você que já é mãe, você concorda comigo? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu vou lá ler e vou também te responder pessoalmente. Para você que é mãe ou tem vontade de ser mãe, eu posso te garantir uma coisa, que essa fase ela passa, mas o que você constrói aqui, isso aí já fica eternamente. Porque a maternidade, ela não te tira do mundo, ela te coloca no lugar mais importante dele. Se esse vídeo falou com você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre maternidade, família, propósito, sem romantizar, mas também sem desistir. E aproveita também para compartilhar com uma mãe que esteja se sentindo sozinha hoje.
Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!